palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3. Na realidade, queridos, alguns querem dizer que esses não são Atos dos Apóstolos, mas sim Atos do Espírito Santo, óbvio, instrumentalizando os apóstolos. E a outra observação a respeito desse livro é que ele não termina aqui. Ele não tem apenas 28 capítulos. Ele continua. Ele continua. Os atos do Espírito Santo continuam. Começou com os apóstolos, estendeu à igreja primitiva e se estende à igreja hoje. E é exatamente nesse sentido que nós vamos direcionar esse culto hoje. Para que as mesmas coisas que Deus fez no passado, Ele continue fazendo também no presente, uma vez que Deus é eterno. Ele não é temporário. E Ele não morreu. Deus está vivo e ativo. Não há sombra de variação na pessoa de Deus. Então nós precisamos crer em Deus do jeitinho que Ele é. Do jeitinho que Ele é. Está no presente. Sempre foi, é e será. Do jeitinho que Ele é. Amanhã Ele é, depois de amanhã Ele é, ano que vem Ele é. Ele sempre é isso, na sua essência. Atos dos Apóstolos, capítulo 3... diz: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, 3 da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de perplexidade, de assombro, pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este na presença de todos vós essa perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Meus queridos, lendo esse texto, eu tive uma saudade de muitos cultos que participei, que criei, vespertino, culto às 3 da tarde. Quanto Deus sempre operou nesses cultos com poucas pessoas, meia dúzia de pessoas, 10, 20, 30, 40 pessoas. Durante a semana, às 3 da tarde, foi nesse horário que Pedro e João foram para o culto, às 3 da tarde. E lá estava este homem, 40 anos para mais, que nascera naquela condição de coxo. E ali ele expectava uma bênção que pudesse surpreender, ainda que inconscientemente, mas por enquanto pede esmolas. E agora ele se depara com Pedro e João, e pede esmolas para Pedro e João. E Pedro, como um orador da turma, como sempre, diz: nós não temos dinheiro, nós não temos esmolas, não temos prata, não temos ouro, mas nós temos uma coisa. Olha para nós, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e andou. Quem era Pedro? Pedro, antes do Pentecostes, ele era aquele covardão, negando Jesus para qualquer pessoa. Você estava com ele? Não estava. Você o conhece? Não conheço. Mas agora, depois do derramamento do Espírito de Deus, esse é o Pedro, em nome de Jesus. 40 anos, mas 40 anos, não foi de ontem. Não, é 40 anos para mais. Levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e andou. Temos 2 observações aqui, queridos. A primeira delas é que nós precisamos da autoridade do Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo para esses momentos. Pedro foi primeiramente revestido pelo Espírito Santo, do Espírito Santo, para poder fazer essa obra. E a segunda observação, queridos, é que esse ato chamou muita atenção das pessoas em geral e das autoridades. As pessoas em geral ficaram perplexas por ver este homem curado, porque sabia quem ele era conhecido, ele ficava sempre à porta formosa pedindo esmolas. Deixou o povo perplexo, pasmo, sem saber o que estava acontecendo. Isso o povo em geral. E Pedro então se levanta e explica e diz: olha, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Deus resolveu honrar o seu próprio filho. Foi no nome de Jesus o Nazareno, aqueles que vocês entregaram. Foi no nome dele que este está curado diante de vocês. Mas não parou por aí. Pedro foi chamado pelas autoridades perante o Sinédrio. E lá foi abordado a respeito do mesmo fato. Com que poder, ou em nome de quem este homem está curado diante de todo mundo? E é como se Pedro tivesse dito: olha, que oportunidade extraordinária, maravilhosa. Eu não sou mais, por misericórdia e graça de Deus, aquele covardão, mas o Espírito de Deus está na minha vida. Vistes que vocês estão me perguntando a respeito da cura deste homem. Eu quero que todos os anciãos, as autoridades e todo Israel saibam que foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vocês aí crucificaram. Saibam que foi em nome dele que esse está curado diante de vocês. E ele conclama a todos que se arrependam. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora conclama a todos que se arrependam. E a igreja, queridos, que havia saído de 3.000 almas, subiu para 5, depois milhares de milhares, até chegar a você e a mim. Nós não somos produto do acaso.
nós somos produtos de uma história. Deus ainda faz a obra dele. Hoje, Deus é o mesmo. E é apenas isso que eu quero dizer, queridos, para fundamentar alguns testemunhos, depois nós estamos orando por vocês. Eu quero falar de 2 testemunhos. Um aconteceu que me marcou muito, porque recentemente eu vi o testemunho. Isso me marcou porque foi uma comprovação. Eu fiz uma visita com nosso irmão Barreto e aquela pessoa chamada Pedro Silva, muito amigo do irmão Barreto, contou um testemunho que há 30 anos, mais ou menos, para mais, nós fizemos uma visita ao filho dele aqui no Guará. Era uma casa de 2 pavimentos e nós fomos ali, o rapaz, ele não andava. Era um rapaz novo, talvez um adolescente ainda, não me lembro, mas ele não andava. E nós oramos por aquele rapaz, estava eu e o Barreto. Oramos para aquele rapaz, demos umas palavras ali, descemos por escada. E quando nós estávamos lá embaixo, ainda antes de entrar no carro, gritaram lá de cima um barulho, eu não sabia o que era. E depois vieram dizer, olha, ele está andando, ele andou. E o testemunho que nós ouvimos recentemente, há uns 20 dias atrás, pelo próprio pai, é que nunca mais ele ficou ruim daquela enfermidade, é um policial e é um empresário. Outro testemunho que eu quero contar é com o irmão João. Era para eles estarem aqui, mas eu pedi para trazer, não trouxeram, não precisa trazer mais não. Aí, nós estávamos lá no Piauí, em Santa Luz, numa escola, hospedados numa escola em Santa Luz. De repente me procuram lá, dizendo, vamos ali, por favor, orar por uma criança, era um bebê. Vamos lá orar, ele não está bem, ele está muito ruim, vamos lá orar. Aí eu disse, por que não trouxeram? Era pertinho, bem pertinho, bastava atravessar uma rua, já era a 2ª ou 3ª casa. Por que não trouxeram? Sol muito grande. E eles disseram, ele não aguenta. Vamos lá, e nós deixamos tudo, fomos imediatamente lá, eu e o irmão João, acho que tinha mais alguém. E ele estava virando o olhinho, era um bebezinho, nos braços, parece que da mãe, virando o olhinho assim. Nos seus últimos suspiros, literalmente morrendo. O irmão João gosta de dizer que só a titelinha, né, estava pulsando assim, só a titelinha dela. O irmão João colocou a mão assim, com leveza no peitinho dele e orou, e eu me lembro claramente, coloque ele naquela cama lá. Colocamos lá e ele quietou, e eu disse, morreu. Mas esse rapaz se levantou, esse bebê se levantou, está curado até hoje. Dentre tantos outros testemunhos de que Deus fez a obra da cura. Deus não mudou. Deus tem falado muito comigo nos cultos de quarta-feira. E eu tenho almejado essas coisas de Deus nos últimos dias. De novo, sempre, temos um grupo internacional de oração. Tem gente nos Estados Unidos, tem gente na África, tem gente em Portugal, tem gente na Suíça e em diversos estados do nosso país. Quando aparece um pedido de oração mais grave, nós passamos e temos visto coisas surpreendentes Deus fazer. Eu quero passar a palavra agora, queridos, antes de nós estarmos orando, para o pastor João, vai dar um testemunho, o pastor Edenildo vai dar um testemunho, e o pastor Márcio também vai dar um testemunho de cura, e depois nós estaremos orando pela igreja. A graça e a paz, queridos. Uma boa noite, em primeiro lugar. Saudade de vocês, está retornando, né? Este lugar abençoado. Queridos, o testemunho é para a edificação da igreja, né? E eu quero ser bem breve, mas ser bem objetivo naquilo que eu vim fazer nessa noite. Queridos, você que anda, às vezes, descrente, às vezes você já falou que Deus não faz mais milagres como antigamente.
Às vezes você já até cogitou isso, mas Ele faz. Continua fazendo e vai fazer ainda muito mais. Não desista disso. E às vezes a gente passa isso na cabeça, Jesus, o Deus não faz mais como aqueles milagres de antigamente. Faz sim, queridos. Queridos, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, numa quarta-feira fria, eu saí da minha casa, eu morava ainda na Candangolândia, muito tempo isso. Fui buscar minha esposa no serviço, que ela estava saindo de um plantão. Ainda não tinha entregue verdadeiramente minha vida a Jesus, mas eu tinha guardado uma palavra. E saindo, chegando ali perto do Carrefour, ali, quem conhece, naquela passarela que vai para a rodoviária, estava muito frio, estava chovendo, e dentro do carro eu comecei a suar, passar mal, né? E achei que tinha algum problema no carro, estava entrando água, alguma coisa, mas era muito estranho, porque eu estava suando bastante. E passava a mão suando, e senti uma sensação, um desconforto no estômago. E dali eu continuei e fui até o serviço da Alzemira. Chegando lá, eu dei uma ligada para ela e comecei a passar mal, querido, nesse percurso, dali do Carrefour até ali próximo ali do Cruzeiro, onde que ela trabalhava. E eu liguei para ela e pedi que ela viesse imediatamente ali, se ela pudesse vir o mais rápido possível, que eu estava passando mal. E ela estava sozinha no plantão, aí ele estava de esperar um colega. Mas mesmo assim, ela chegou até a mim ali, e eu dentro do carro ainda, ela pediu que eu levantasse. E quando eu levantei, travou a glote aqui e não mais passava oxigênio. Eu comecei a entrar em desespero, ela também, e ela correu lá de novo no serviço para buscar ajuda. Só que nesse momento, dela ter retornado, eu liguei o carro e saí disparado ali do sudoeste e fui até o Unimed, ali na W3 no começo. Eu lembro muito bem que saí arriscando a vida ali, puxei tudo que tinha no carro e o desespero, e não conseguia respirar, alguma coisa que entrava nos pulmões, era muito pouco. E cheguei em frente ali o Unimed, aí eu sei que o segurança que estava ali na porta, eu encostei ali onde que estacionava a ambulância. Ele, não pode, eu só lembro disso, não pode ficar aí, não pode, eu só apontei que não dá mais para falar, que ela estava sem ar, e escureceu a minha vista. Eu lembro que eu ainda desliguei o carro aí um pouco, eu sei que escureceu a vista e eu não vi mais nada. Sei que nesse período passou, quando eu acordei, já estava com um bocado de aparelho, de sonda, um bocado de coisa no corpo, e o médico ali falou que eu tive ali uma situação, que naquele tempo, querido, eu andava nas trevas, fumava muito, eu já contei esse testemunho aqui, e tudo ali foi causa e a consequência do cigarro. Tive uma pneumotórax, né, e consegui estourar um alvéolo, né, consegui fazer essa proeza, e o médico precisava pulsar, fazer uma pulsão para retirar o ar que estava dentro, porque se eu tivesse outra crise, automaticamente eu ia entrar ali no saco do ML para ir embora, e não poderia mais estar aqui. Bem, nessa situação, a Alzemira já estava ali, era numa quarta-feira. Uma quarta-feira muito especial, querido, porque quarta-feira ela já participava da igreja, todas as quarta-feiras era quarta-feira de cura, e o médico era um médico que eu tinha conhecido há muito tempo, quando eu servia as Forças Armadas ainda, doutor Flávio, eu lembro desse homem até hoje, e ele estava saindo de plantão, e ele falou comigo, João, olha, é o seguinte, cara, tu passou por isso, uma situação muito delicada, nós já fizemos exame em você já tirou o exame lá, um raio-x, você está com uma mancha imensa, maior do que um limão no teu pulmão, é algo agressivo, e ele perguntou, você fuma? Eu falei bem assim, como com farinha, um pouquinho, era quase 5 carteiras de cigarro por dia, tá? E por isso que eu digo, eu estava nas trevas. E passou essa situação, queridos, aí ele falou bem assim, eu vou em casa trocar de roupa,
mas me tocou bastante. Eu vou cuidar de você, eu mesmo vou fazer essa punção, né? Eu vou abrir. Ele explicou como é que fazia. Só que o doutor Flávio tinha um dedo muito grosso, né? E ele falava bem assim: não, é uma sondinha que a gente vai pôr aí dentro da grossura do meu dedo. Aí eu entrei em pânico, né? Aí ele falou bem assim: vou em casa, vou trocar de roupa e nós vamos lá para a sala de cirurgia e nós vamos fazer isso aí, para que você não tenha outra crise. Beleza. Como era quarta-feira, dia de culto de cura na igreja batista lá, Batista Central, que muita gente conhece, pastor Vilarino já faleceu, e eu sempre guardei uma mensagem, querido, que está em Hebreus 13:8. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está escrito lá na nossa igreja em Santa Catarina, querido. Não é por ser bonito, não. Nós deixamos lá na coluna, na cinta da igreja, para que todos vejam aquilo. Então, essa palavra eu guardo no meu coração até hoje. E eu falei bem assim, falei, meu amor, hoje é quarta-feira. E o tempo foi passando. Hoje é quarta-feira, faça o bilhetinho e leva lá quarta-feira, porque às 16 horas eu serei curado. Querido, eu não era de Jesus automaticamente. Eu apenas cria nessa palavra que eu falei para vocês, Hebreus 3:8. Imagina nós, hoje, queridos, o que Deus pode fazer em nossas vidas. Imagina nós, hoje, acreditando que Jesus faz os milagres. E aconteceu isso. E ela pegou, veio, o doutor veio novamente, falou assim: e aí, João, está pronto, vamos descer. Eu já estava em jejum esse período todo. E deu esse horário. Aí eu falei: doutor, é o seguinte, eu não estou pronto ainda, mas eu gostaria que fosse depois das 16 horas. Quando for 16:01, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Mas ele, por que 16? Eu saí de um plantão cansativo, eu vim fazer isso por você, estou aqui, você fala isso para mim? Só às 16 horas? Você está brincando comigo? Falei: não, porque eu sei que um Deus Todo-Poderoso, que eu guardei uma mensagem esse dia de Hebreus 13:8, vai me curar. Ele olhou: quem? Deus Todo-Poderoso. Ele pensou, coçou a cabeça e falou: tá bom então, às 16 horas. Quando deu mais ou menos 2 minutos, 2 minutos para as 16, chegou uma enfermeira, que era crente, fiel do Senhor. Ela chegou assim para mim e falou bem assim: olha, eu vim aqui, mas o senhor não fará essa cirurgia. Eu, como assim? Porque aí, naquele período que ela estava ali arrumando as coisas, era às 4 horas da tarde, e ela estava na igreja, orando, intercedendo por mim. Quando ela deu 16 horas, eram as palavras da boca dela: o senhor não fará essa cirurgia. Eu, como assim? Porque o Deus Todo-Poderoso já lhe curou, nesse instante, às 16 horas. Meu Deus. Vem o doutor Flávio, entrando já. E aí, vamos? Eu falei: só um minutinho mais. Ele falou: não acredito que você vai de novo. Ele falou: você vai fazer eu ficar a noite toda aqui, tirando um plantão novo. Eu falei: só uma coisa eu quero lhe pedir, a última coisa. Volte eu novamente lá no centro, lá onde faz o raio-x, ali esqueço o nome, ali sabe, radiologia, por favor, para tirar uma nova. Eu não posso colocar tanta radiação em você. Por favor, doutor Flávio, é a última coisa, o senhor pode me furar, cortar, o que o senhor quiser fazer, porque eu creio que eu tenho a certeza absoluta que eu fui curado. E a enfermeira do lado olhando assim, eu sou assim, mas ela não podia falar nada para ele. Aí ele: não é possível, cara, tu não existe. Me levou, ela estava com aquela roupa lá, desde manhã, com fome. Aí lá ele me levou na cadeira de roda, ele levou para tirar o raio, chegou lá, tirou, mexeu, virou. Aí o radiologista olhou assim, balançou a cabeça e falou: opa, aconteceu alguma coisa. Pegou e falou: e aí? Não posso falar lá, o doutor fala contigo. Eu falei: ixi, deve ter curado ou coisa pior, que estava imensa a primeira. Eu acho que ainda está lá em casa ainda, né, esse raio-x, eu nem sei onde está, né? Ele chegou lá na frente, lá o doutor: entra aqui, João.
Falei, isso aqui não existe, isso aqui não é possível. Perguntou para o menino lá que me levou. Vocês não trocaram, não? Não, doutor, está aqui, não. Eu fiquei aqui pessoalmente. Tem lógica. Não tem nada. Está zeradinho, isso não é possível. Eu falei, é possível, porque aquela palavra, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que está aqui, esse mesmo Jesus que você crê, querido, fará coisas ainda maiores, queridos. Continua fazendo milagres até hoje, não desista. Jamais, querido. E hoje eu estou curado com o coração, com o pulmão limpo, querido. E graças a Deus, aquele vício acabou. É só outro testemunho, mas não vou contar, né? E o Senhor Jesus continua fazendo os milagres, queridos. E milagres maiores ainda. Não desista, continua fazendo os milagres ainda maiores. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, queridos. Se eu ainda que não era de Jesus, que Ele fez isso comigo no passado, imagina hoje que nós somos de Jesus. E qual é o teu problema, querido, hoje? Crê em Jesus, porque Ele vai continuar fazendo maravilhas e milagres em sua vida, querido. Creia, apenas creia. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor dos Exércitos. Quero contar aqui 2 testemunhos muito rápidos, tá? Deus, Ele é maravilhoso e eu creio que Deus, Ele preparou esse momento, assim como preparou o momento também quando Ele me curou de uma enfermidade na coluna. Eu tinha, acho que 12 anos, eu tinha um tio que ele judiava muito comigo porque ele me levava para o trabalho e me fazia uns trabalhos forçados, né? Aquele trabalho forçado, às vezes carregar umas madeiras muito pesadas, e para a minha idade de 12 anos era muito difícil, né? Eu tinha que carregar aquilo, porque senão eu apanhava muito, né? E aí o tempo foi passando, foi o tempo que eu saí de lá, mas eu já saí com um problema de coluna muito, muito forte, né? E aí vim para Brasília com mais ou menos com 18 anos para frente, o negócio começou a piorar. 22 anos, 23 anos, o negócio começou a piorar, então às vezes eu tinha que deitar no chão para poder uma pessoa subir em cima de mim em pé para poder fazer assim para a coluna voltar para o lugar, para dar aquele estralo, para me ter um alívio, né? E um dia a gente estava num culto preparado, da forma que foi preparado este culto, um culto de milagre, de cura, e naquele dia a gente entrou no corredor, o pastor determinou que a gente entrasse no corredor, porque o Senhor ia curar 3 tipos de enfermidade. Eu não lembro qual foi a última, mas eu só me lembro de 2. Uma era gastrite, né? E a outra era coluna. E ali eu entrei naquela fila, irmãos, e naquele lugar ali, o local estava quente, Deus estava derramando uma unção muito grande. Eu fui curado naquele dia, nunca mais eu senti nada, nunca mais. A minha coluna é muito tranquila, não sinto nada, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Outro testemunho, a gente estava, eu e minha esposa, nós estávamos em Sobral em 2011, eu conheci um diácono lá na igreja, que era diácono da igreja que a gente foi para dirigir, e ele me convidou para ir na casa dele. Eu conheci um parente dele que tinha epilepsia muito forte, ele dava no mínimo 2 ataques por dia. E o ataque que ele dava de epilepsia, ele batia com a cara no asfalto, às vezes nas pedras, porque tinha muito calçamento. E quando ele batia, geralmente dava corte. Ele já tinha ido muitas vezes no pronto-socorro, tantas vezes, que os local do rosto dele não pegava mais anestesia, segundo a família dele. E eu indaguei ele perguntando, olha, mas por que você não traz esse rapaz para a igreja? Ele disse que tinha vergonha dele trazer ele para a igreja, porque ele estava caminhando com ele na rua, ele caía no chão todo se retorcendo. Eu falei, não, traga ele aqui que Jesus vai curar ele. Pode trazer ele aqui. E ali ele começou a trazer ele de bicicleta, porque ele tinha um lado assim um pouco deficiente, né? Um lado um pouco deficiente. E ali ele chegou, a gente fez um propósito de 30 dias de oração. Todas as vezes que ele chegava na igreja, aí toda a igreja se levantava, fazia imposição de mãos e orava por ele. Nunca mais ele teve ataque de epilepsia. Foi um grande testemunho. E nós voltamos lá em 2018
E ele estava congregando e nunca mais teve um ataque de epilepsia. Então, irmãos, eu quero dizer que o Deus daquela época é o Deus de hoje. Então eu tenho testemunho de muitas curas para contar na minha vida, são curas recentes, porque aquele Deus, ele não mudou. E quando você determina e diz, o Senhor vai fazer, e você estiver ligado, meu Deus vai fazer, porque a alegria do Senhor é fazer. Ele quer muito mais do que você. Ele tem um interesse de intimidade muito grande com você, para que através da tua vida, na sua própria vida, na vida das pessoas, o Senhor venha fazer milagre para a honra e a glória do seu nome. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu poderia citar testemunho da minha vida, mas eu preferi citar testemunho de outras vidas, pessoas que aconteceram aqui dentro da nossa própria igreja. Que a minha vida é um verdadeiro milagre. Quem nunca viu um milagre do Senhor é só olhar para mim. As pessoas mais velhas aqui que me conhecem desde o início sabem como eu cheguei aqui, quem sou eu hoje na presença do Senhor Jesus. Alguns anos atrás, nós saímos para um evangelismo, um grupo de jovens, e eu fui dar apoio a esses jovens. E nós fomos ali para a porta do albergue, umas 9 horas da noite, e Amanda estava aprendendo naquela época a tocar violão, ela estava empolgada, aí levou o violão, começou a cantar ali na porta, e dentro ali do albergue, escondido, havia um jovem que tinha sido vendido aos 3 anos de idade para um pai de santo, onde ele cresceu, foi consagrado, foi preparado para a obra satânica. E ele já estava naquela época com 30 anos, e ele tinha fugido do seu abrigo ali, onde ele era tratado, onde ele era preparado, para conhecer algo, e estava escondido ali dentro do albergue. Ao ouvir cantar aquelas músicas lá fora, o Espírito Santo incomodou aquele homem e ele saiu ao nosso encontro, aproximou de um grupo de jovens, eu estava um pouquinho atrás, e disse, como faz para conhecer esse Deus que vocês estão falando? Aí os meninos me chamaram, e eu aproximei dele e disse, olha, eu apresento Deus para você aqui mesmo. Basta você me falar que quer conhecer o Senhor. E ele disse, tem que pagar alguma coisa? Não, aqui não se paga nada. O Senhor se faz presente e eu te apresento Ele. Coloquei minhas mãos sobre a cabeça daquele homem. Em poucas palavras, o demônio gritou com voz muito forte na boca daquele homem, esse não, porque ele é muito caro. E eu respondi, direcionado pelo Espírito Santo do Senhor, por esse preço mesmo, por esse valor mesmo, que o Senhor Jesus vai libertar. E você vai abrir mão, você não vai escravizar este homem que foi pago pelo nosso Senhor Jesus Cristo, foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Então aquele homem caiu por terra ali no asfalto, se estribuchou, e nós oramos, colocamos as nossas mãos e expulsamos aquele demônio. E aquele homem voltou para o lugar que ele estava escondido. Vim embora incomodado, cheguei aqui, passei a noite incomodado e disse, vou buscar aquele jovem. Pedi permissão para o pastor Valmir, ele me deu a permissão, eu fui no dia seguinte e trouxe aquele homem aqui para dentro da igreja. E aqui ele permaneceu por mais de 30 dias, sendo cuidado, vigiado. Aquele homem se manifestava todos os cultos, aquele homem me ligava às 3, 4 horas da manhã, dizendo que corresse aqui, que o demônio estava aqui querendo tirar a sua vida. Muitas vezes, nos momentos de culto, aquele homem caía aqui dentro da igreja, a ponto de alguns irmãos pensar que estava morto, até querer chamar a ambulância, chamar o bombeiro. E nós lutando com aquele homem. Com a direção do Espírito Santo do Senhor, vamos conduzir esse homem ao encontro com Deus. O encontro foi preparado, estava preparando ele para levar ao encontro. Justamente na sexta-feira, no dia da gente sair para o encontro, quando levantei 5 horas da manhã na minha casa, ele estava na porta da minha casa e disse, olha, eu vim te agradecer por tudo, devolver a chave da igreja e eu estou voltando para casa.
Eu disse: você não vai. Você pode até ir na segunda-feira, hoje não. Naquela hora, eu peguei o telefone, liguei no meu trabalho, dispensei os funcionários, interrompi tudo. Botei aquele homem no carro e fui para a casa do pastor Valmir pedir ajuda. E ali nós oramos. Mais uma vez aquele demônio se manifestou, nos ameaçou e fez bramuras. E ele foi expulso. E nós continuamos a cuidar daquele rapaz. À noite nós fomos para o encontro elaborado pela igreja do Guará, Calel do Guará. E ali aquele homem tinha hora que ele ficava valente, outra hora ele se fingia de coitadinho, de bonzinho, ele se manifestou por várias e várias vezes. E o Espírito Santo me comovendo que aquele homem não estava liberto. Isso já havia mais de 30 dias, nós com essas lutas, com essa peleja. Algumas vezes ele se manifestou, a gente expulsava, ele voltava ao normal. Mas o Espírito Santo do Senhor dizia na minha mente: ele não está liberto. Ele não está liberto. No último dia de encontro, em torno de 4 horas da tarde, no domingo, começou o momento de intercessão. Eu buscando direção do Espírito Santo do Senhor. Naquela hora, eu caminhei até a ele. Coloquei as mãos sobre ele e disse: você vai liberar agora perdão para sua mãe que te vendeu quando criança. E para aquele bruxo que te consagrou aos demônios, você vai liberar agora. Mais uma vez o demônio gritou muito forte: isso ele não faz. Foi momentos de guerra, de luta. Mas oramos, a ponto de aquele homem ficar tão debilitado, que alguém abria a boca e o outro colocava um pouquinho de água na boca daquele homem. Mas naquele momento ele teve força. E abriu a sua boca e declarou perdão para a mãe que havia vendido e para aquele bruxo que havia consagrado ele ao demônio. Naquela hora, aquele homem ficou liberto. Voltou para a igreja, permaneceu aqui por mais algum tempo e foi embora, saiu, foi cuidar da sua vida. A gente não teve mais notícia. Mas no período que ele ainda permaneceu aqui, nunca mais demônio se manifestou naquele homem, nem escravizou aquele homem. Amém? Quero mais um testemunho, tentar ser bem rapidinho, que a gente temos que orar. Numa célula de segunda-feira, dos jovens, onde eu juntava os jovens aqui na igreja e ia para a célula, levando na Kombi. Uma irmã que estava sofrendo dores terríveis no seu estômago, onde tinha sido constatado um corpo estranho no organismo desta irmã. Mas ela não podia passar por a cirurgia naquele momento porque estava infeccionado. Então ela teve dias internada, tomando medicação e se preparando para o dia da cirurgia. Não conseguia se alimentar, sofria dores terríveis. E ali os exames, tudo constatado, aquele corpo estranho no intestino, no organismo ali, mas não conseguia entender o que era que estava ali. E nesta segunda-feira nós saímos daqui em espírito de oração. Jovem, gosta de barulho, você sabe muito bem como é essa meninada. Aí eles cantavam, eles brincavam, e eu muito ligado na palavra do Senhor, e o Senhor dizendo: decreta cura. Ore por cura. E esta irmã já estava com a sua cirurgia marcada para o dia seguinte, parece que na quarta-feira seria a cirurgia, acho que ela se internaria na terça-feira, na quarta-feira a cirurgia. E ali nós chegamos, fizemos o culto como era, normal, e no final fomos orar. Esta irmã sentadinha no seu banquinho ali com muita dor. E nós oramos e pedimos ao Senhor que cuidasse, fizesse a sua vontade. Terminamos o culto, retornamos para casa. Dia seguinte, essa irmã ia para o hospital se preparar para a cirurgia, ser internada para fazer a cirurgia. Mas eu não me recordo se ela me ligou ou passou a mensagem e disse: pastor, esta noite não senti dor. Dormi e estou indo ao hospital se preparar para a cirurgia. Quando chega ali no hospital, que
que foram fazer os exames, os preparatórios para a sua cirurgia, fez como o pastor João Batista. Não tem nada aqui. Fazer cirurgia de quê? Aqui não tem nada. Queridos, e esta irmã está presente aqui, eu quero que ela venha aqui para confirmar para os irmãos que até hoje ela não passou por cirurgia, não teve mais dor, não sofreu mais com o corpo estranho. O Senhor tirou esse corpo estranho do seu intestino. E aqui está a nossa irmã, para a honra e glória do Senhor Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o testemunho vivo de tudo que o pastor Márcio contou aqui e muito mais. Aliás, esse não foi o único milagre extraordinário que o Senhor realizou na minha vida. O Senhor tem uma questão assim na minha vida, nesse quesito saúde, e eu tenho alcançado muitos e muitos milagres do Senhor. Eu sei, meus irmãos, que muitas vezes a gente fica só esperando o milagre extraordinário, como esse que o Senhor fez na minha vida, como muitos outros que os irmãos às vezes nem conhecem ainda e que o Senhor realizou em minha saúde. Mas o que me toca nessa noite, pastor, é que milagres estão em toda parte. O Senhor realizou esse milagre extraordinário na minha vida, como realizou muitos outros. Mas todos os dias o Senhor realiza um milagre na minha vida. E eu creio que todos os dias o Senhor também tem realizado um milagre na vida de vocês que estão aqui. Vamos ficar atentos e prestar atenção aos milagres que o Senhor tem realizado e os que Ele também quer realizar nas nossas vidas. E inclusive hoje, eu creio que hoje é o dia que o Senhor escolheu para realizar o seu milagre. Então, estejamos atentos ao milagre que o Senhor já tem reservado para nós nessa noite. Obrigada. Amém. Então, vamos ficar atentos. Aleluia. Queridos, nós vamos estar agora orando, os pastores vão estar ministrando aqui. Você tem essa necessidade de receber essa oração de cura. Você pode também representar uma pessoa. Não tem problema. Você apresenta essa pessoa ao Senhor, creia por ela. E se Deus fizer a obra lá onde ela estiver, depois você dê o testemunho para que aumente a fé dessa querida irmã. Os pastores, atenção, viu, pastores, que irão ministrar, não precisamos demorar tanto, tá? Não tenho nem prata nem ouro. Em nome de Jesus, né? Lembre, levante. Então não precisa demorar tanto. Mas vamos fazer isso crendo. Hoje Deus vai curar. Esses queridos irmãos que estão aqui, queridos, participando desse processo, estão preparados para isso. Está avisados de muito tempo, de antemão, para estar aqui orando e intercedendo por você. Se esse é o seu caso, você pode se deslocar de onde você está e se dirigir a um desses pastores. Hoje Deus vai curar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações, uma presença extraordinária do Espírito Santo do Senhor venha sobre essa igreja e sobre toda a igreja do Senhor Jesus na face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.